Muito boa tarde. Este é o primeiro dia do Portugal Digital Summit, que aceitou o desafio de ser uma emissão online com mais de 250 líderes digitais de referência em mais de 50 horas de direto. Pode ser sempre vista em portugaldigitalsummit.pt e estamos aqui neste belíssimo Museu dos Coches até à próxima sexta-feira. Ora bem, temos uma tarde preenchida com muitos debates, com muitas conversas. Irá ouvir falar do futuro automóvel, irá ouvir falar do futuro das nossas cidades. Vamos voltar ao tema do e-commerce, que foi muito debatido nesta manhã, obviamente vamos voltar a ele. Irá falar-se das próximas conquistas digitais e terá a oportunidade de conhecer muitos talentos inspiradores. Convido, portanto, a ficar connosco nesta que é a primeira tarde do Portugal Digital Summit. Nos próximos minutos temos espaço de mais um debate. E este debate vai focar um dos aspectos mais importantes do mundo digital, a segurança no mundo da tecnologia, não só entre o tempo do acordo verbal até à assinatura digital, com toda a confiança e segurança que se exige, obviamente, como também de outro aspecto muito importante, que é a proteção dos dados da nossa empresa. E neste debate vamos ter, por um lado, um dos homens mais requisitados no mundo da cibersegurança e, por outro, temos a presença de quem fundou e é diretor de um programa de segurança usado por dezenas de empresas em Portugal. A moderar este debate, que vai poder ver nestes próximos minutos, está Flávio Nunes, que é coordenador do Jornal Digital de Economia, o ECO. Portanto, seja bem-vindo ao espaço de debate Tech Immersion Talks Trust in BID. Ora viva, boa tarde, bem-vindos ao painel Trust Embedded. Os nossos convidados estão apresentados, portanto, sem mais demoras, vamos passar às questões. Lino, a primeira questão para si, porquê é que é tão importante garantir esta confiança, esta trust nesta nossa economia digital? Muito boa tarde, cumprimento o Flávio e cumprimento o Nuno neste painel. É de facto bastante importante, a confiança é um elemento essencial para o crescimento desta economia digital, porque é um componente necessário para que os utilizadores a usem e dessa forma faça crescer essa mesma economia. Se atentarmos, isto tem tudo que ver com cibersegurança, porque se atentarmos à própria definição de segurança como um estado percepcionado, é de facto a ausência de medo neste ciberespaço e na internet. E, portanto, a confiança é essencialmente essa ausência de medo na utilização da tecnologia. Isso, de facto, é essencial para o crescimento da economia deste mercado digital. Por isso, a pergunta para o Nuno é como é que se garante a confiança, de que formas, que ferramentas, que mecanismos temos para garantir essa confiança? E recordo que a Probly é uma empresa que tem apostado muito nesta área e é o seu core de negócio. Como é que se garante a trust nesta economia digital? Desde já, muito boa tarde a todos e agradeço o convite. Acho que uma das coisas fundamentais ao garantir a segurança também é um bocado dar a transparência do que é feito, dar uma transparência também de quando sofremos um ataque e este, obviamente, resulta num breach de dados, por exemplo, e fazer essa comunicação. Ser transparentes com os utilizadores também transmite-lhes alguma confiança de que se alguma coisa correr mal eles vão saber. Obviamente que depois há aqui uma série de ferramentas e de controlos de segurança que podem ser aplicados para os mais diversos casos, desde a segurança da própria infraestrutura e das redes, à própria segurança das aplicações que nós produzimos, e é nesse contexto precisamente que a Probly entra e que pode contribuir para a segurança nesta área. Considera que os utilizadores valorizam essa confiança? Sim, claro que sim, porque, como o Lino estava a dizer, neste mundo que cada vez é mais digital, as nossas vidas, a nossa informação pessoal e praticamente toda a nossa vida está na internet. Portanto, é essencial, de facto, haver aqui uma transparência, um escrutínio da própria segurança de todas as aplicações que nós utilizamos, principalmente aquelas mais sensíveis, que têm os nossos dados pessoais, não é? E basicamente muitos dados relevantes da nossa vida. E é crítico. Lino, nós estamos num período bastante atípico. Eu devo-lhe perguntar como é que tem evoluído o registro de incidentes do Centro Nacional de Cibersegurança. O teletrabalho, de alguma forma, veio aqui acelerar o número de breaches, o número de incidentes reportados? Nós temos observado, eu acho que dois fenómenos interessantes. Um deles não é novo com a pandemia, mas tem que ver essencialmente com a atenção
que os mídia têm sobre o tema e com, digamos, quase monopólio do tema na agenda mediática, o que leva e o que levou, neste caso, mais uma vez, a que agentes criminosos utilizem estas narrativas destes monopólios mediáticos para, de alguma forma, informar esquemas fraudulentos e com isso tirar proveito. Estamos a falar daqueles famosos esquemas de phishing, fraude bancária. Aqui tivemos, digamos, um alargamento a outros, digamos, à mimetização de imagem de outro tipo de empresas, como por exemplo de transportes, não é? Digamos, o aumento das compras online e as entregas do CTT e outras empresas do género levou a que estes agentes se aproveitassem também da imagem destas empresas para criar uma narrativa e ludibriar os consumidores. Portanto, houve esse aumento, o phishing é o mais premente em Portugal? Este foi a primeira coisa que observamos, digamos, entre os meses de março e maio observamos um aumento, digamos, a homóloga quase que duplicou relativamente a 2019 no número de campanhas de phishing deste tipo. Depois observamos um outro fenómeno que foi o aumento de infecções por malware. E aí nós já associamos exatamente a essa remotização do trabalho, digamos, o facto das pessoas passarem ou termos tido um incremento substancial do teletrabalho. Aí verificamos que, muito provavelmente, por ligarmos dispositivos não corporativos a redes corporativas, diluirmos um pouco a fronteira entre a utilização corporativa e a utilização doméstica, sem o mínimo de cuidados, possa ter levado a um aumento no número de infecções por malware que ocorreu no período de agosto e setembro. Portanto, nota-se aqui um desfazamento relativamente ao primeiro fenómeno. Pois, e isso cola muito bem com a minha próxima pergunta para o Nuno, que é como é que se garante esta trust, esta segurança, quando o perímetro é tão alargado, porque neste momento temos os trabalhadores em casa, ligados a redes de casa, ligados a redes públicas. Isto não lhe parece uma tarefa um bocadinho impossível de garantir? É sem dúvida complicado e para algumas empresas é mais complicado que outras, não é? Isto também veio muito complicar a vida de muitas empresas que não estavam preparadas para de repente terem que virar em trabalho remoto e não tinham, em termos de infraestrutura e de controlos de segurança, adequados para essa nova realidade. Portanto, isso veio dificultar muito esse tipo de empresas. Por outro lado, há empresas que já adotam uma política de que uma ligação a partir do escritório, em termos de acessos, é igual a uma ligação a partir de casa. Isto é, na rede do escritório, na rede corporativa, não há propriamente acessos privilegiados. E para esse tipo de empresas, por exemplo, esta transição foi muito mais pacífica, porque basicamente é como se estivessem no escritório, basicamente. Mas isso é um bocadinho, estamos aqui a falar de trust e o que parece que é o apelo é que seja zero trust, portanto zero de confiança. Não sei se concorda com este comentário. Sim, concordo. Aqui a questão é exatamente, em termos de segurança, em termos de políticas de segurança e controles de segurança, assumir que um colaborador está sempre ligado a uma rede que não é trusted. Portanto, não há nenhuma relação de confiança relativamente onde o utilizador está a usar o computador, não é? Na rede onde está a usar o computador. E isso, obviamente, que é um different mindset depois, em termos de controles de segurança a aplicar e de políticas de segurança a aplicar, e que se adapta muito mais a esta nova realidade. Portanto, há aqui que certamente fazer algum shift em termos da maneira como certas empresas têm que pensar para ter estes controles adequados a esta nova realidade. O Lino tem uma big picture muito maior, portanto, do que qualquer outra pessoa aqui neste painel. Quais são os setores que considera que estão mais atrás na garantia da cibersegurança, que valorizam menos, talvez, a cibersegurança e que têm que ainda dar um passo mais largo para lá chegar? Isso é extremamente difícil de responder, mesmo com essa big picture. Nós temos setores mais bem preparados, sim. Desde logo aqueles setores que lidam com o risco como parte do seu negócio. Estou a falar, por exemplo, do setor bancário, estou a falar, por exemplo, do setor da defesa. Portanto, aqueles que têm o risco como fator de negócio ou de atividade, obviamente estão melhor preparados. No entanto, também são aqueles que têm um quadro de ameaça maior.
portanto são aqueles que têm do lado da ameaça tem uma probabilidade de ocorrência e uma probabilidade e uma motivação muito maior, ou seja, é difícil de responder a essa questão. Depois temos, obviamente, setores que não estavam preparados, por exemplo, para esta transição para o trabalho remoto. Nós temos conhecimento de algumas situações, inclusive é que para conseguir funcionar tiveram que baixar um pouco o nível de segurança que tinham. Eu devo dizer, acho que a adaptação foi fantástica por parte das organizações, tendo em conta o tempo em que isto foi feito. Tivemos 1, 2, 3 semanas no máximo para fazer esta adaptação e acho que se fez um trabalho fantástico, ou seja, o número de incidentes que nós observamos, o incremento do número de incidentes não decorre dessa falta de preparação, decorre mais do aumento do vetor da ameaça. Agora, temos é que corrigir, ou seja, fizemos este movimento para o digital e tivemos às vezes até que reduzir um pouco o nível de segurança que tínhamos, mas agora temos que corrigir e acompanhar o ritmo. Vejo que não quis nomear nenhum setor em específico, mas devo-lhe perguntar, e na administração pública? A administração pública também adotou o teletrabalho bastante cedo. Como é que tem garantido que os nossos dados pessoais... Eu não vejo diferença entre, aliás, a minha resposta foi no sentido, quando falei de defesa, certo, falei da administração pública, não vejo distinção entre os dois setores. Mas neste momento os cidadãos podem estar seguros de que os seus dados pessoais que estão a ser trabalhados na administração pública estão seguros? Ou está tudo a ser feito para que não há garantias de segurança, não é 100%, mas... Nós temos uma estratégia de reforço contínuo da segurança, obviamente. Nunca ninguém poderá afirmar que está totalmente seguro. Agora, temos uma aposta num reforço contínuo e, por exemplo, a publicação recente da estratégia de inovação para a administração pública tem, por exemplo, como objetivo a certificação em cibersegurança de 80% dos organismos políticos da administração pública até 2023. E aproveito para falar um pouco da componente de cibersegurança, que não sendo de facto a silver bullet ou a panaceia para resolver o problema da segurança, é um fator de geração de confiança muito importante, como foi aqui referido. É muitas vezes usado entre negócios e é muitas vezes usado para gerar confiança no utilizador ou no consumidor de produtos, quando a empresa, o organismo ou o serviço ou o produto que estamos a adquirir está certificado em cibersegurança. Isso é uma aposta da União Europeia com a Lei de Cibersegurança e é uma aposta também de Portugal para os próximos anos. Muito bem. Diversas vulnerabilidades que são exploradas pelos atacantes, pelos hackers, já foram detectadas e muitas delas, se calhar, talvez a maioria, já foram até corrigidas, já foram alvo de um fix. Mas nota-se que ainda há muitas organizações e até mesmo consumidores, utilizadores normais, que têm aversão às atualizações, preferem não atualizar. Como é que se quebra este mindset de não atualizar e porque é que estas vulnerabilidades acabam por, tempos a tempos, virem a voltar a gerar dores de cabeça muito grandes? Eu se calhar dividia aqui esta questão, ou pelo menos aqui a parte das vulnerabilidades, em dois segmentos diferentes. Há a questão das vulnerabilidades de software mainstream, portanto software que é vendido em massa para as organizações e quando algum investigador ou algum hacker detecta uma vulnerabilidade e reporta essa mesma vulnerabilidade e ela é corrigida, depois o vendor dessa aplicação faz uma nova versão para todos corrigirem, portanto, e daí a importância das atualizações dos nossos sistemas e das nossas aplicações quando surgem casos destes. E depois há o caso das organizações que cada vez existem mais, cada vez é uma fatia maior, que a própria organização produz software. Portanto, a própria organização produz uma aplicação para a web que presta um serviço aos seus utilizadores. Dando aqui um exemplo, por exemplo, o caso da banca tem o seu home banking, que é algo que não é uma aplicação mainstream, é uma aplicação feita in-house ou feita por uma empresa externa, mas específica para aquele contexto. E é ao fazer muitas vezes estas aplicações que os programadores introduzem vulnerabilidades no código, inadvertidamente. Portanto, e aí é algo... a vossa tarefa também de estar constantemente... Exatamente, sim. A nossa tarefa é precisamente testar este último caso, o caso dos produtores de software que podem introduzir vulnerabilidades nas suas próprias aplicações e que há uma necessidade de efetuar testes de segurança de uma forma recorrente, principalmente cada vez que há atualizações dessas aplicações, para garantir que de facto não estamos a introduzir uma nova vulnerabilidade na aplicação
que está suscetível depois de um hacker a poder explorar e extrair dados das bases de dados pessoais, etc. Lino, devia de haver aqui algum tipo de regulamentação, legislação para forçar aqui as atualizações dos sistemas? Vê necessidade? E já agora pergunto-lhe também, dentro desta linha, se vê necessidade de atualização da própria legislação portuguesa em matéria de cibersegurança. Deixa-me pegar aqui num ponto que eu acho bastante importante. Acho que devemos também dar importância à comunidade de cibersegurança, aos chamados hackers de chapéu branco ou os researchers. Eles muitas vezes descobrem vulnerabilidades e aqui é essencial utilizar uma política de divulgação responsável de vulnerabilidades. Nós aí temos trabalhado com a Procuradoria-Geral da República, com a Associação Portuguesa de Profissionais de Sistemas de Informação, ou de Segurança Informática, peço desculpa, para produzir uma política nacional de divulgação responsável de vulnerabilidades. O que é que isto significa? Significa que se alguém tropeçar numa vulnerabilidade numa destas aplicações que não são mainstream, por exemplo, do Metro ou do home banking, como já foi aqui referido, ela possa ser comunicada de uma forma responsável ao dono deste software, corrigida antes que seja de conhecimento público e dessa forma explorada para fins maliciosos. Relativamente à atualização do software mais mainstream, isso faz parte de quase todas as boas práticas e standards de cibersegurança e aí nós estamos a trabalhar no sentido de regular o que se chamam os operadores de serviços essenciais. Decorrente do regime jurídico de segurança do ciberespaço, compete ao Centro Nacional de Cibersegurança definir um conjunto de medidas de caráter obrigatório para aquelas empresas que prestam o que são os considerados serviços essenciais, fornecimento de energia, fornecimento de água potável, transportes, serviços de saúde, etc, etc. E esses sim estão obrigados por lei a aplicar um conjunto de medidas de cibersegurança, entre as quais, obviamente, o patching regular. Sim. Muito bem. Há uma tecnologia que há 2 ou 3 anos se falava muito e que houve aí o boom da Bitcoin e depois falou-se muito da blockchain. A própria sinopse deste painel fala da blockchain como uma das tecnologias possíveis de gerar confiança. No entanto, passaram anos e já pouco se fala da blockchain. Nuno, considera que daquilo que possivelmente terá lido na altura e daquilo que sabe agora, que a blockchain ainda é uma tecnologia a manter debaixo de olho ou que tudo não passou do entusiasmo desmesurado? Não, claro que sim, claro que é para manter debaixo de olho e claro que tem bastante importância e irá ter muita importância certamente no futuro. E esse hype que houve há 2 anos atrás tem mais a ver um bocado se calhar acabou por ter um bocado a ver com a especulação financeira à volta dos assets ou das moedas, como a Bitcoin, do que outra coisa. Obviamente estávamos numa fase muito inicial da blockchain, quando isto tudo aconteceu. É algo que está a amadurecer e é algo, obviamente, que nós teremos que olhar no futuro e que certamente vai dar os seus trunfos no futuro. Sim. Lino, a blockchain pode ser aqui um fator decisivo para a nova trust, a nova era da trust na economia digital? Acho que para certas aplicações sim. Portanto, é uma tecnologia fantástica, tem algumas características. É bom rigor, não é uma tecnologia, é um conjunto de tecnologias até bastante conhecidas, mas a arquitetura do blockchain é fantástica para algumas aplicações específicas, nomeadamente cadastros, que têm várias iterações de atualização e manter, digamos, a relação de confiança e o registro de todas essas alterações. Agora, não serve todos os fins, é preciso olhar muito bem para a aplicação em que queremos utilizar a tecnologia. Tem conhecimento de que haja bastantes estudos de caso aqui em Portugal da blockchain, as empresas estão a olhar para essa tecnologia e já, ou pelo menos em 2017, 2018, falava-se de muitas empresas que estavam a fazer testes a nível da blockchain. Tem conhecimento que isso Tem conhecimento de algumas aplicações, todas elas em fase piloto na administração pública. Tem conhecimento de algumas empresas que estão a apostar neste tipo de tecnologias, portanto, sim, temos, digamos, uma força viva em volta do blockchain. Agora precisamos criar produtos com isso. Sim. Temos já pouco tempo.
Mas queria lhe perguntar, nós vamos entrar numa nova era também, que é a era do 5G. O Centro Nacional de Cibersegurança tem participado aqui na definição do que vai ser a segurança do 5G e há até um relatório que foi elaborado pelo Gabinete Nacional de Segurança para avaliar aqui esta nova realidade. Considera, e tem que ser muito direto nesta pergunta, considera que Portugal devia ou não devia bloquear os fornecedores de risco, como tem sido apontado, por exemplo, o caso da Huawei, que recorda a Huawei é acusada de ser um veículo de espionagem e que é uma acusação que a empresa recusa veementemente. Bem, Portugal tem vindo a implementar a recomendação da União Europeia nesta matéria. E sobre isso devo começar por dizer que acho que não houve uma outra tecnologia de comunicações onde tivéssemos tantas preocupações com a cibersegurança desde a fase de concepção. Note-se, nós ainda não temos produtos 5G e estamos preocupados com a cibersegurança. Isto não aconteceu com a internet, nem aconteceu com as outras gerações de redes móveis. Portanto, isso é um fator bastante positivo. Nesse trabalho, fizemos uma análise de risco e trabalhamos com os parceiros dentro do Grupo de Cooperação da União Europeia para o efeito na definição de uma toolbox europeia para a cibersegurança das redes 5G. E Portugal vai implementar essa toolbox europeia de cibersegurança das redes 5G. Acabou por não responder à minha questão, mas percebeu-se que vamos seguir então aqui a linha europeia. Nuno, para terminar, a cibersegurança muitas vezes é aquele tema que só é valorizado já a posteriori, quando já se deu o breach e quando já há umas semanas ouvi até um profissional da área a dizer quando já está tudo a arder. Porquê é que a cibersegurança ainda não é tão valorizada pelas organizações e pelas pessoas? Acaba por ser um bocado uma analogia direta ao mundo real, não é? Já temos o ditado da casa roubada trancas à porta por algum motivo, não é? Portanto, a cibersegurança segue mais ou menos os mesmos moldes. Tipicamente é um custo para muitas empresas, até obviamente que sofrem um incidente grave, e aí é que se apercebem de qual é o verdadeiro custo de não terem tomado as medidas necessárias para garantir a segurança dos seus dados. Como mudamos isso? Há aqui outros drivers que obviamente fazem com que as empresas apostem e olhem mais para a área da cibersegurança, nomeadamente a parte mais legal ligada, por exemplo, ao RGPD e às multas avultadas, em que as empresas obviamente fazem uma análise de risco e podem concluir que poderiam pagar muito mais de uma multa no caso de um incidente do que propriamente a aposta na segurança e nos controlos de segurança para evitar que esses mesmos problemas aconteçam. Portanto, há aqui vários drivers, para além da própria segurança em si, que isso a gente faz muita analogia ao mundo físico, há aqui as outras questões que podem dar aqui um push pela cibersegurança nas empresas. Percebe-se então que é uma área que está a evoluir e a fazer o seu caminho. Muito obrigado aos dois. Foi então o painel Trust Embedded aqui na Portugal Digital Summit. Obrigado.